Oi, gente, bom dia. Eu queria mostrar para vocês hoje como é que se faz aquele top-down que eu já publiquei aí num vídeo, que é esse tipo aqui, né, que eu fiz. Top-down é aquele suéter que tu começa pelo pescoço, não é? E desce, e é sem costura, né, em crochê. Então tem um vídeo como é que eu fiz esse aqui, mas foi só uma base teórica. E eu tinha prometido, não é, de fazer um outro na prática. E lá nessa base teórica, nesse outro vídeo que eu vou deixar o card aí em cima, eu expliquei toda essa parte aqui, né? E agora, como eu estou usando esse fio aqui, que é um pouco mais fino do que esse aqui, do top-down anterior, eu achei até que eu teria que colocar mais correntinhas aqui no pescoço, mas não. 80 é o suficiente, tá? Então vamos começar aqui com o top down. Eu vou fazer 80 correntinhas. Só deixa eu achar aqui onde é que tá a ponta do fio. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer 80 correntinhas aqui pro pescoço. Vou deixar 24 correntinhas para as costas, 24 correntinhas para frente, 14 para cada manga, tá? E mais um pontinho aqui de separação, 4 pontinhos, né? Onde a gente vai fazer os aumentos, que é isso aqui, ó, essas marcas aqui, tá? Dos aumentos, atrás e na frente. Esse aqui eu tinha feito de uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Esse aqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer só com ponto alto, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui então com 80 correntinhas, tá? Aquele nozinho inicial na agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu tô usando esse fio aqui, que é o Premier, o tex dele é 353 e uma agulha 5. Quando eu chegar lá nas 80 eu retorno. Bom, eu estou então aqui com as 80 correntinhas, tá? Vamos cuidar aqui para não torcer as correntinhas. E vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Certo. Então, tô com isso aqui. Então, agora a gente já vai começar com daqueles vezinhos para fazer os aumentos depois. Vou fazer 3 correntinhas para simular um ponto alto, mais 2, que é um espaço, e no mesmo lugar, outro ponto alto. Então, fizemos isso aqui, tá? E agora vamos fazer 24 correntinhas para as costas. Então, vamos lá na próxima correntinha e vamos fazer 24 pontos altos. 1, procurando pegar nas 2 correntinhas. 2, 3, 4. Quando chegar nas 24 eu retorno. Bom, então estou com aquele Vzinho inicial aqui, não é? Sem contar com ele, temos aqui os 24 pontos altos. Agora no próximo ponto, nós vamos fazer esse Vzinho de novo, onde nós vamos fazer o aumento. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Tá? Então aqui fizemos
as costas. Agora eu vou fazer 14 correntinhas para as mangas, tá? 1, 2, 3. Então, eu estou aqui, sem contar esse Vzinho, estamos aqui com 14 pontos. Agora, no próximo ponto, vamos fazer aquele V de novo. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, já estamos com as costas e uma manga. Agora, eu vou fazer a frente, mais 24 pontos altos, sem contar com esse Vzinho, tá? A gente já começa aqui. 1, 2. Então, eu estou aqui com os 24 pontos. Agora está na hora de fazer outro Vzinho. No próximo ponto, na próxima correntinha, a gente faz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Está faltando agora a outra manga. Agora eu vou fazer 14 pontos altos. 1, 2. Ó, aqui estou com 12, sem contar o Vzinho, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. E os últimos 2 pontos para completar os 14 pontos que é dessa manga. Aqui ainda tem um outro pontinho aqui. E chegamos naquele primeiro V que a gente fez, ó. Lá na terceira correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem já estamos com o degote pronto, não é? Ó, as costas, uma manga, a frente e a outra manga. 24 pontos, 14, 14. E mais esses 4 Vzinhos aqui, cada um com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Aí fechamos então os 80 pontos. Agora, quando a gente chega aqui, o que que a gente faz? Nós fechamos aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, pulamos para dentro desse V com um ponto baixíssimo e aqui vamos fazer 3 correntinhas para subir, simulando um ponto alto, mais 2 de espaçamento e mais um ponto alto aqui dentro. Em todas as carreiras da pala, a gente vai ter que fazer esse Vzinho. E aqui, então, a gente já começa com ponto alto normal. Então, esse aqui já é o aumento, não é? Que separa uma parte da outra. E aqui, gente, então é só fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto. Quando chegar aqui no próximo Vzinho, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto aqui dentro. Continua com ponto alto. Chega no outro Vzinho, a mesma coisa. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar aqui dentro do Vzinho. No outro, segue fazendo ponto alto, chega aqui a mesma coisa, tá? E aí, quando chegar aqui no início, junta aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, pula para dentro do V com outro ponto baixíssimo,
sobe 3 correntinhas, mais 2 de espaçamento, mais um ponto alto aqui dentro. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Então, em todas as carreiras, vocês têm que fazer isso, até ficar com uma coisa semelhante a isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, pro meu tamanho, eu tive que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu fiz 16 carreiras, sempre fazendo aqueles aumentos aqui no V, tá? Como eu já expliquei. Até eu provar e ver que isso aqui fechou embaixo do meu braço, na axila, com uma certa folguinha, tá? Quando acontecer isso, vocês podem medir também por uma blusa de vocês, tá na hora de parar com essa pala. Aí nós vamos deixar as mangas em espera e vamos continuar fazendo o corpo. E depois, então, a gente retorna para fazer as mangas e depois os acabamentos, né, em volta do decote, enfim. Então, aqui, eu parei aqui, ó, com essas carreiras da pala, né? Então, agora seria a hora de unir a parte da frente com a parte de trás, ó. Vou ter que unir com esse outro V aqui, ó, para separar a manga, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou juntar as duas partes e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? E aí, vou fazer um ponto alto aqui dentro desse V. E seguir com ponto sobre ponto. Até chegar lá na outra... Até chegar na outra cava, que aí também vou ter que unir aqui, tá, gente? Eu vou fazer aqui e já retorno. Então, aqui cheguei na outra cava, né? Olha, comecei aqui, vim por aqui, agora tá na hora de juntar a outra cava aqui pra gente fazer a junção aqui para continuar no corpo, né? Ó, aqui eu fiz até o último ponto. Aqui dentro desse V eu vou fazer um ponto alto. Vou juntar a parte de trás da manga. Vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E já vou vir aqui para as costas. Aqui dou uma laçada e nesse V aqui também faço um outro ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontos a mais, né? Um no V da frente e um no V de trás. E continuamos com ponto alto até chegar lá na primeira cava que a gente já emendou. Eu vou fazer aqui e já retorno. Bom, cheguei aqui na outra axila, vamos dizer assim. Nesse outro V, vamos acrescentar um ponto alto aqui dentro, tá? E vamos fechar lá onde a gente começou, ó, em cima desse primeiro ponto alto. Então, aqui já tá a primeira carreira do corpo. Agora é só subir
Vamos fazer aqui 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto nesse mesmo lugar, para o fechamento ficar mais. Essas 3 correntinhas não vai contar como ponto, tá, gente? Quando eu voltar aqui para fechar essa carreira, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu vou fazer aqui e já retorno. Olha, gente, aqui já fiz ponto sobre ponto, né, em toda a parte. Aqui está a nossa cava. E aqui foi onde eu fiz aquelas 3 correntinhas iniciais que eu disse que não conta como ponto. Então, aqui nós vamos fechar aonde? Vamos fechar aqui em cima desse primeiro ponto alto, tá? Ignorando as correntinhas. Aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E agora eu queria explicar uma coisa para vocês que eu aprendi, que quando a gente faz crochê tubular assim, fechado, né, com ponto alto, aqui na emenda ele tem a tendência de correr, né, a emenda. A emenda não fica retinha, ela sempre vai enviesando para um lado. Então, para não acontecer isso, porque se a gente faz normalmente, a gente começa aqui e a emenda vai ficando assim para esse lado, ó, enviesado. Quando termina lá no final da nossa blusa, essa cicatriz onde a gente emenda as carreiras vai estar lá no meio das costas. Não vai estar aqui do lado, né? Alinhado aqui com a cava, ó. Essa emenda aqui para ficar retinha na lateral do nosso corpo, tem que ser feito dessa forma, ó. Então, uma carreira a gente fez assim, emendando aqui, né? Ignoramos essas 3 correntinhas e fechamos com um ponto baixíssimo, não aqui na terceira correntinha, lá em cima do primeiro ponto alto. Aqui fechamos com ponto baixíssimo. Aqui fizemos 3 correntinhas de novo para subir. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer ponto sobre ponto. E quando chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem que fazer para não ficar aquela emenda enviesada, tá? Eu já retorno. Bom, aqui cheguei na emenda. O que que a gente vai fazer? Ignora essas 3 correntinhas e fizemos um ponto baixíssimo aqui em cima desse primeiro ponto alto. E nessa carreira a gente vai fazer mais uma coisinha. Nós vamos caminhar um ponto a mais com um ponto baixíssimo. E aqui sim a gente começa a outra carreira com 3 correntinhas, que não conta como ponto. No mesmo lugar fizemos um ponto alto, tá? E seguimos assim. Então, uma carreira a gente pega em cima do primeiro ponto alto, ignorando as 3 correntinhas. E na carreira seguinte, a gente fecha no primeiro ponto alto, mas caminha um ponto a mais com ponto baixíssimo. E aí sim começa a carreira. E na outra faz normal, fechando no primeiro ponto alto, ignorando as correntinhas. Na outra caminha um ponto para frente. Na outra fecha normal, na outra caminha um ponto para frente. Isso vai evitar que fique aquela emenda enviesada no seu suéter. É uma boa dica, né? Então, agora eu vou fazendo, não é? Sem aumentos e sem diminuições, essa parte do corpo. Aqui nós temos então o degote, não é? Temos as 2 mangas separadas para fazer depois. E estamos fazendo o corpo, tá? Então eu vou fazer até o comprimento desejado.
E aí vou fazer, acho que aquele ponto relevo, um pela frente e um por trás, né? Aquele ponto alto, para fazer o fechamento embaixo. Aí eu retorno com vocês para mostrar. Bom, gente, aqui então eu já estou, não é, com a parte de cima, ó, pronta. Aqui tá o decote, as mangas estão em espera. E aqui está o corpo. Deixa eu ver qual é a medida que tá aqui. De largura. 43, tá? E de altura, eu visto 42. Acredito que esse tamanho aqui dê até o 44. Tá com 50. Mas agora eu gosto dele um pouquinho mais comprido. Então agora eu vou fazer aquele acabamento aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, tá? E lembra que eu falei pra vocês da emenda, ó? A emenda ficou aqui na lateral, ó, da manga. Olhem, ela fica mais ou menos retinha aqui na lateral do corpo, né? Ela não caminha. Ó. Ela está aqui. Então, para vocês fazerem, não é, esse suéter aqui, top-down, em crochê, vocês têm que assistir primeiro aquele vídeo lá que eu falo da teoria, tá, gente? Para entender direitinho o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, agora esse acabamento aqui embaixo, ó, eu vou levantar aqui 3 correntinhas para simular um ponto alto. No próximo ponto, eu vou pegar o ponto assim, pela frente do trabalho e faço um ponto alto. No próximo ponto, pego por trás do ponto e faço um ponto alto. No próximo, pego pela frente do trabalho. No próximo, pego por trás. No próximo, pela frente. No próximo, por trás. No próximo, pela frente. É sempre assim, um por trás e um pela frente, ó. E vai criando esse efeito aqui. Eu vou fazer, eu acho que umas 4 ou 5 carreirinhas desse ponto para fazer o acabamento então aqui embaixo do blusão. E aí depois eu volto com a manga. Bom, gente, eu já estou aqui então com o meu suéter. Já fiz um acabamento aqui no pescoço. Aqui a parte da frente. Já fiz o corpo, né, que eu tinha falado para vocês, desse acabamento aqui. Aqui eu fiz 4 carreirinhas, aquele ponto em relevo, um ponto pela frente e outro por trás. Em todas as carreiras, né, sempre repeti a forma da carreira anterior, tá? Aí eu fiz o blusão, eu tô fazendo com agulha 5 e esse pedacinho aqui eu fiz com agulha 4, tá? Para ficar mais justinho aqui embaixo, ó. E vejam também, ó, a emenda que ficou na lateral, né, do suéter, não ficou enviesada. Aqui eu já fiz também uma manga, ó. E já fiz também esse acabamento, 4 carreirinhas com agulha menor, então número 4. E a emenda ficou aqui alinhada com a cava, né? Não ficou com aquela emenda, aquela cicatriz enviesada. Então, falta mostrar para vocês como é que eu fiz a manga, né? A união aqui das cavas. Agulha 5. Esse fio aqui é o Premier, né? Tem o Tex 353.
Vamos dar aquele nozinho básico aqui na agulha. E aqui na cava eu fiz com uma carreirinha de ponto baixo, tá? Então vamos ver aqui. A primeira carreira eu fiz de ponto baixo. Então aqui nós estamos na união da cava, né? Vamos fazer aqui no V. Nós temos, não é? Aqueles V's aqui dos aumentos, ó, aparentes aqui, tá? Então eu vou fazer um ponto baixo bem aqui na emenda, um ponto baixo no V e vou seguir com ponto baixo em todos os pontos aqui da cava. Eu fiz essa carreirinha, só essa carreirinha, gente, ponto baixo, ó. Podem ver aqui na outra. Ó, tá ela aqui, ó. Mas se você preferir, pode fazer de ponto alto, sem problemas. Então, eu vou fazer aqui toda a volta. Quando chegar ali na emenda, eu retorno. Bom, cheguei aqui, então, no final dessa primeira carreira, né? Vim aqui com ponto baixo em todos os pontos. Aqui no V também vou fazer um. E aqui vou unir com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que a gente fez. E agora eu vou continuar com ponto alto, então. 3 correntinhas, que não conta como ponto, no mesmo lugar. Fizemos um ponto alto. Agora eu vou seguir sempre com ponto alto. Ponto sobre ponto, até chegar aqui. Aí a união se faz nesse primeiro ponto alto, não na terceira correntinha. Se une lá no primeiro ponto alto, tá? E aí depois, gente, é aquele mesmo esquema da emenda que eu fiz no corpo, né? Numa carreira, você emenda, você encerra a carreira aqui no primeiro ponto alto. E aqui faz as 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar e segue normal. Na outra, você encerra aqui no primeiro ponto alto e caminha mais um ponto para frente com um ponto baixíssimo. E aí sim, sobe 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar e vai fazendo ponto alto em toda a volta, né? Então, para não ficar aquela emenda das carreiras enviesada, para ficar retinha, você tem que fazer assim, então, com o fechamento das carreiras, tá? Repetindo. Numa carreira, você fecha aqui no primeiro ponto alto, não nas 3 correntinhas, tá? Na carreira seguinte, você fecha aqui, mas caminha um ponto para frente com um ponto baixíssimo. E aí sim, inicia a carreira. E eu fiz também diminuições nessa parte aí da manga. Peguei 2 pontos juntos no início da carreira e 2 pontos juntos no fim da carreira. Eu fiz essas diminuições na terceira, sem contar com essa de ponto baixo que a gente fez, tá? Essa aqui seria a primeira, sem diminuição, a segunda, sem diminuição, na terceira, sim. Você pega 2 pontos juntos no início e 2 pontos juntos no final. Então, eu fiz diminuições na terceira carreira, na sexta carreira, na nona carreira, na 12ª, na 15ª, na 23ª e na 28ª, tá? Para mim foram 31 carreiras, meu braço é comprido. E ainda mais 4 daquele acabamento feito naquele ponto, né, em relevo, assim,
um pela frente e um por trás. Então foi esse o esquema que eu segui então nesse suéter top down. Eu espero que tenha dado para entender e que vocês consigam fazer aí, né? Já tem uma teoria aí no vídeo anterior que eu vou deixar aí o card para vocês fazerem na prática. Então a iluminação aqui tá ruim, que o dia tá escuro lá fora, mas eu não queria deixar de mostrar para vocês como é que se continua, né? Esse suéter aqui na técnica top down, tá? Um beijinho então e até o próximo vídeo. Tchau!